Olá, seja muito bem-vindo à nossa experiência de aprendizagem. Eu sou o pastor Samuel de Paulo e quero conversar algo para começar com você. Desde os tempos mais antigos, a dinâmica da vida que a sociedade aceitava e reverenciava consistia basicamente na ideia do ciclo da vida. Nascer, depois crescer, conseguir um bom emprego, um bom casamento, criar bem os filhos, envelhecer e morrer. E durante esse processo, vivemos o dia a dia com a obrigação de sustentar o nosso lar. Por isso seguimos um ciclo menor, de 24 horas, começando no acordar, comer, levar os filhos para a escola, chegar atrasado no trabalho, fazer uma infinidade de atividades repetitivas em um dia cheio de problemas, finalizar o expediente indo para casa, mas enfrentando um trânsito do outro mundo, chegando em casa cansado, comer, assistir e dormir, para poder começar tudo novamente na manhã seguinte. O resultado desta dinâmica são pessoas fisicamente esgotadas, estressadas, pessoas desanimadas. Muitos já vivem ansiosos, com tendências até depressivas. Muitos vivem uma vida sem sentido, sem uma expectativa para o amanhã. Mas por que as pessoas viveram por tanto tempo dessa maneira? Por muito tempo, acreditou-se que preencher as necessidades básicas da vida, vestimenta, moradia, alimentação, segurança, dentre outros, era suficiente para gerar uma vida feliz. Ocorre que esse estilo de vida já está ultrapassado. A vida é muito mais do que apenas isso. A geração que nós vivemos, essa geração moderna, ela não está mais feliz simplesmente em trabalhar, em ter um emprego, em ganhar um salário e pagar suas contas. A geração que nós estamos vivendo é uma geração moderna, uma geração que busca, na verdade, antes de uma fonte de renda, uma fonte de sentido para a sua vida. Da mesma forma, o líder cristão, ele precisa encontrar, descobrir e vivenciar plenamente o seu propósito, o seu chamado em Deus. Pois somente quando nós descobrimos o nosso propósito em Deus, nós conseguimos viver uma vida plenamente abundante, plenamente feliz, plenamente em paz. É por isso que a primeira grande descoberta que nós, como líderes, precisamos fazer é sobre qual é o nosso propósito, qual a nossa razão de viver. Por que é tão importante falar sobre propósito? Eu vou elencar aqui pelo menos 4 razões ou 4 poderes que existem e que são liberados por Deus para cada um de nós quando nós descobrimos o nosso propósito. Olha como isso é extraordinário. Todas as vezes que nós descobrimos o nosso propósito e vivemos esse propósito plenamente, 4 forças, 4 poderes sobrenaturais de Deus são colocados dentro de nós. São eles: identidade, compromisso, foco e paixão. Primeiro, um dos grandes poderes liberados de Deus para nós, quando descobrimos o nosso propósito, é sobre a nossa identidade, é quem nós somos. E por que isso é tão importante, Samuel? Porque a minha identidade só é descoberta no propósito. E por que ela é importante? Porque somente quando eu entendo quem eu sou, eu consigo fazer e caminhar a partir dessa verdade, de maneira tal que nada nem ninguém consegue me parar. Quando você olha a vida de Jesus, quando ele é batizado nas águas por João Batista, uma voz vem do céu dizendo: "Este é o meu filho, em quem tenho alegria, prazer, satisfação." Que voz era aquela? Era a voz do Pai dando a Cristo identidade. Era o Pai identificando o Filho. Então, a primeira coisa que aconteceu no início do ministério de Jesus foi a visão de identidade. E é tão interessante isso porque, a partir daquele momento, Jesus foi constantemente confrontado com a sua identidade. Quando ele vai para o deserto, ser tentado por Satanás, levado e movido pelo Espírito Santo, onde é o foco da tentação de Satanás? É muito claro. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Era justamente tentando colocar dúvida em quem Cristo era. Entenda o seguinte: todas as vezes que Satanás consegue colocar em você uma dúvida do seu chamado, ele vai colocar também uma dúvida em quem você é. E isso vai ser suficiente para, quem sabe, parar o seu chamado.
Quando Jesus caminhava fazendo seus milagres e operando com poderes e maravilhas, as pessoas também duvidavam de quem ele era. Será que ele é um profeta, o antigo profeta? Ele é João Batista? Quem ele é? E a identidade de Jesus não era plenamente conhecida pelas pessoas, mas a pessoa que precisava entender quem Jesus era o próprio Jesus. E ele entendia quem ele era. Ele sabia qual era a sua identidade. Lá na cruz do Calvário, quando ele estava ali pregado na cruz, um homem chega para ele, um religioso de sua época, e diz: se tu és o Filho de Deus, desce daí, aí eu vou crer que você é. Só que Jesus estava vivendo com um propósito e com uma identidade. Da hora de nascer à hora de morrer, ele viveu baseado nessa identidade. Por isso ele foi tão poderoso. Por isso ele conseguiu confrontar e ser confrontado pelas pessoas sem cair, sem desistir e sem pecar. Segundo, o comprometimento, na verdade, é a chave que vai distinguir o sucesso do fracasso. Ele é tão importante para o líder como para qualquer pessoa, mas para o líder principalmente por quê? Porque o meu grau de comprometimento irá definir o grau de comprometimento das outras pessoas. O meu grau de comprometimento com aquilo que eu estou fazendo irá gerar a atração e a motivação das pessoas naquele projeto que eu estou fazendo. Comprometimento, por exemplo, no boxe, é cair e se levantar mais uma vez para tentar vencer a luta. Na guerra, é avançar contra o inimigo, mesmo sem saber o que lhe aguarda lá na frente. Isso é compromisso, independente do que esteja acontecendo, independente de quantas vezes eu vou passar por um problema ou quantas vezes eu serei atacado, eu vou continuar tentando fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Compromisso é isso. Deixa eu desenhar uma historinha sobre o que é comprometimento. O porco e a galinha estavam passeando pela fazenda, quando o fazendeiro apareceu e lançou o seguinte desafio aos dois: vocês serão os responsáveis por preparar o café da manhã diferente para mim a cada dia pelas próximas 2 semanas. Se vocês falharem, no caso de não variarem o cardápio, eu mesmo prepararei o meu café da manhã, que sem opções serão ovos com bacon. Ambos, tanto o porco quanto a galinha, ficaram super empolgados em cumprir a missão de preparar os cafés da manhã diferente a cada dia nas próximas 2 semanas, e assim começaram. Nos primeiros dias, tudo correu bem. O porco, sempre muito proativo, já começava o dia pensando no menu da próxima manhã, separando ingredientes, planejando as tarefas necessárias, controlando o tempo de cada tarefa, inovando na forma de preparar, sempre com o objetivo bem claro de cumprir a meta estipulada e sempre contando com a ajuda da galinha, que cumpria todas as tarefas que lhe eram atribuídas pelo porco. Com o passar dos dias, as receitas foram ficando cada vez mais complexas e o porco gastava a maior parte do seu tempo preparando o menu do dia seguinte, deixando de ter tempo para atribuir as tarefas da galinha, que por sua vez passava o tempo livre bicando o chão e procurando migalhas. Com isso, o porco cada vez tinha menos tempo disponível e se via obrigado a trabalhar ainda mais para cumprir as metas estabelecidas pelo fazendeiro. Até que um dia, antes do prazo das 2 semanas terminarem, o porco não conseguiu preparar o café da manhã diferente, principalmente devido à sua exaustão e cansaço acumulado, e acabou falhando. Ao ver o não cumprimento do objetivo pelo porco e pela galinha, o fazendeiro foi preparar o seu próprio café da manhã. Ele declarou em alto e bom som aos seus empregados: hoje eu quero comer bacon com ovos. Matem o porco para fazer o bacon e tragam os ovos da galinha. Com essa história, com certeza, você entendeu ainda mais o que é comprometimento. Agora, Samuel, como ter mais comprometimento? Ou como ser mais compromissado com o chamado que Deus tem para mim? Deixa eu dizer algo para você. Eu disse que o propósito vai gerar comprometimento. Então, o nível de conhecimento e de consciência do propósito de Deus para a sua vida irá aumentar o seu nível também de compromisso. Como assim, Samuel? Você já foi chamado ou alguém já conversou com você sobre alguma atividade e você ouviu, mas não deu muita bola? E como você não deu muita bola para aquilo que aquela pessoa estava falando, aquele projeto, você ficou indiferente. E como você ficou indiferente na hora de executar, você não executou com muito compromisso. A falta de compromisso, ele foi evidenciado pela falta de envolvimento com a visão, com o propósito.
Ao contrário, a pessoa que estava falando para você estava altamente comprometida. Por quê? Porque ela tinha consciência que aquilo era muito importante para ela. Então, quando nós temos consciência da importância do propósito para mim e na vida de outras pessoas, automaticamente o meu nível de comprometimento irá ser elevado, irá ser maior. Terceiro, foco, na verdade, pode ser definido como o poder de realizar. Quantas pessoas você conhece que sonham, sonham, sonham e não fazem nada? Chegam com grandes projetos, mas poucas realizações. Um dos motivos é a falta de foco. Às vezes a pessoa até tem uma ideia, até começa aquela ideia, mas alguma outra coisa ali rapta a atenção. Talvez algo interessante, talvez algo bom, talvez algo ali mais chamativo, rouba a atenção, ou seja, tira ela do foco. E todas as vezes que eu estou caminhando em um foco e algo tira meu foco, eu abandono aquilo por aquele outro algo. E eu nunca consigo realizar nada na vida. Então, foco poderia também ser dito como fazer o que eu preciso, no tempo que for preciso, da forma que for precisa, para alcançar aquilo que eu preciso. Eu acho que essa é uma boa hora de você pausar e anotar o que eu acabei de falar. Eu queria dar também 4 rápidas dicas de como você se manter focado. Primeiramente, anule tudo o que rouba o seu foco. Se você está concentrado em fazer um trabalho para o colégio, por exemplo, desligue o celular. Desligue a internet, feche ali o computador, afaste o celular de você, bote no silencioso, tire do vibrador, mantenha tudo o que rouba o seu foco longe de você por um determinado tempo. Vou dar o meu exemplo. Às vezes eu estou tendo que escrever ali uma pregação, ou um estudo, ou digitar ali algo de algum livro. O que é que eu faço? Eu fico ali 20 minutos digitando ou escrevendo concentrado, para depois dar uma pausa e dar uma olhada naquilo que as pessoas mandaram para mim. E se eu vejo que é algo que vai levar tempo, que eu vejo quem é a pessoa, então deixo mais um pouco ali, não respondo, não visualizo. Se eu puder ficar, por exemplo, no lugar de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, concentrado naquela atividade, para só depois olhar o celular, ou o e-mail, ou me levantar para uma outra atividade, melhor ainda. Quanto mais tempo eu fico concentrado em uma atividade durante o dia, mais produtividade, mais foco e mais resultado eu vou ter. A outra dica é corte da sua agenda tudo aquilo que pode roubar o seu tempo. Por exemplo, às vezes tem pessoas que querem ir conversar com a gente, mas não tem um motivo de verdade para conversar. É porque eu não tenho o que fazer na casa dela, ela vai para minha casa, para ficar na minha casa sem ter o que fazer. Só que eu tenho o que fazer. Então eu tenho que filtrar a minha agenda, filtrar as minhas reuniões, filtrar as minhas ligações, filtrar tudo o que for possível para excluir do meu dia tudo aquilo que vai roubar o meu tempo. Para você entender, às vezes eu estou focado em alguma coisa, tendo que escrever, aí vejo alguém me ligando, alguém mandando WhatsApp, alguém chega batendo na sala, alguém entra para conversar alguma coisa, alguém pede um favor, alguém lembra de alguém para poder mandar um recado para mais alguém. Tudo isso são até coisas boas. Conversar, fazer uma ligação. Só que, será que não pode ser depois? Terceira dica para você é ponha o seu foco naquilo que você é forte. Por exemplo, se você é forte ensinando e não pregando, então deixa outra pessoa pregar e vai ensinar, vai discipular. Se você é mais forte pregando em missões, pregando de forma evangelística, pregando nas ruas, então faça isso e deixa outra pessoa pregar ou ensinar na igreja. Eu acredito que um dos meus pontos fortes é produzir e reproduzir conhecimento. Então eu tento focar o máximo do meu tempo produzindo e reproduzindo conhecimento, como eu estou fazendo aqui agora com você. Samuel, e o que fazer então com os pontos fracos? Consiga alguém para fazê-los. Por exemplo, eu preciso criar conteúdo de vídeos, eu preciso criar conteúdo para livros, eu preciso criar conteúdo para cursos, mas eu preciso que alguém digite, que alguém edite, que alguém faça os vídeos, que alguém poste, que alguém cuide das minhas redes sociais, porque isso leva muito tempo. E isso, se eu fosse fazer tudo isso, ia tirar o meu foco, ia tirar a minha força daquilo que eu sou forte. Então eu acabaria dividindo o meu tempo, produzindo menos conteúdo, para poder produzir mais vídeos, para produzir de forma mecânica, de forma mais maçante, de forma mais técnica, esses vídeos, esses livros, naquilo que eu não sou tão bom, mesmo que eu tenha um conhecimento, mas eu sou bom nesse ponto. Então, o que é que eu faço? Eu terceirizo esse serviço, eu consigo amigos, pessoas, ou mesmo eu, quando eu posso,
faço esse serviço, mas o meu foco principal é produzir conteúdo para reproduzir conteúdo. Quanto mais eu me dedico no conteúdo, mais qualidade esse conteúdo vai ter. Melhor será para as pessoas que estão me ouvindo. Para você ter uma ideia, eu tive que refazer todo o conteúdo desse curso online gratuito, porque eu entendi que não era apenas gravar um vídeo com um conteúdo e lhe dar esse conteúdo. Não, é muito mais do que uma aula. Por isso que nós chamamos de experiência de aprendizagem. Então, hoje nós gastamos horas para produzir alguns minutos de conteúdo. Horas projetando uma aula de meia hora, para que a experiência dessa aula seja poderosa, profunda e transformadora. Quarto, um líder que age com paixão é um líder que consegue motivar as pessoas. Mas, Samuel, o que é paixão? Paixão é um fogo, é um calor, é um ardor, é uma motivação, é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação que existe dentro de cada um de nós por aquilo que eu estou fazendo. Na verdade, todos nós conseguimos diferenciar um líder que está motivado pela paixão ou aquele que está desmotivado por aquilo que está fazendo. É uma diferença gritante. E Jesus é o nosso maior exemplo de líder apaixonado. Ele era apaixonado pelo que ele fazia. É por isso que ele conseguia passar o dia inteiro andando, as noites orando, o dia curando, pregando, ensinando, confrontando, amando as pessoas. De forma bem objetiva para você entender, o líder que é apaixonado pelo propósito, porque essa paixão não é por mim mesmo, é a paixão por aquilo que eu carrego, pelo meu propósito. E essa paixão pelo meu propósito vai gerar realização, transformação e vai gerar alcance. Eu vou alcançar aquilo que eu estou buscando, porque eu estou apaixonado pelo propósito. Então eu realizo o propósito, eu sou transformado por causa desse propósito e transformo outras pessoas e eu alcanço esse propósito ou alcanço pessoas por causa desse propósito. Samuel, beleza, eu entendi tudo isso que tu falou sobre a importância do propósito, paixão e tal, mas o que é propósito? Para entendermos o que realmente é um propósito, nós precisamos entender a origem desse propósito, que não é em outro lugar a não ser no nosso Criador. A Bíblia é muito clara quando lá em Gênesis capítulo 1 Deus começa a criar todas as coisas. Para todas as coisas que Deus criou e mostrou para ela qual o propósito de existir. Deus cria os peixes e dá a ele uma direção. Deus cria o mar e dá ao mar uma obrigação. Deus cria o céu, Deus cria a lua, estrelas, sol, plantas, tudo aquilo que Deus criou, Deus cria. E quando esse ser criado cria a vida, Deus mostra para ele, por que você existe? Então Deus, que é a origem da criação, também é a origem do propósito. Agora entenda o seguinte, Deus ele não criou as coisas para depois pensar, o que é que eu vou fazer com isso mesmo? Deus não é assim. Primeiro, Deus tem um propósito para todo o universo. Deus tem um propósito para toda a história da humanidade. E por causa dessa história da humanidade, Deus cria as pessoas. Então, o Éden, ele fazia parte de um propósito. O mundo fazia parte de um propósito. E por causa desse propósito, Deus cria o homem e coloca ele no meio do jardim. Por quê? Para que esse homem possa viver o propósito que Deus havia pensado para ele. É por isso que quando o homem é criado, Deus diz, olha, tu vai dominar sobre os animais, sobre as aves, tu vai multiplicar, tu vai comer todas as plantas, e vai dando a ele obrigações, direções e limites. E como o próprio Deus falou, propósito é uma razão pelo qual você veio a existir. Samuel, muito legal, gostei demais, entendi tudo, mas como descobrir esse propósito, já que ele é tão importante para a minha vida? Como a origem de tudo é Deus, então a primeira forma é encontrar-se em Deus. Leitura da Bíblia, oração e jejum, caminhando em Deus, eu vou começar a entender dele, ouvindo a voz dele, o que é que ele tem para mim. A segunda maneira é observando as minhas habilidades. O que é uma habilidade? Habilidade é tudo aquilo que eu facilmente consigo aprender. Isso é uma habilidade. Tem pessoas que têm a habilidade de cantar, ou de tocar, ou de escrever, ou de cozinhar, ou de ser mãe, ou de ser pai. Isso é uma habilidade que facilmente é desenvolvida. É diferente de algumas outras características que eu posso aprender. Por exemplo, eu posso aprender a editar vídeos, eu posso aprender a mexer no som da igreja, eu posso aprender a costurar, mas isso não é a minha paixão, isso não é algo que eu aprendo com muita facilidade, eu tenho muita dificuldade para aprender, posso até aprender pela disciplina, mas quando eu falo de habilidade dentro do propósito, eu me refiro a habilidades que facilmente vão sendo desenvolvidas dentro de mim. Então eu tenho facilidade para aprender algo a mais dentro dessa vivência de propósito. Terceiro, paixão. Pelo que é que eu sou apaixonado? O que é que me motiva? O que é que me anima? O que é que me alegra? O que é que quando eu faço, eu não me canso? O que é que quando eu faço, meus olhos brilham?
Quando eu faço algo apaixonadamente, essa paixão pode ser um dedo apontado para o meu propósito. Quarto, qual é a dor que você sente? Dor? Como assim, Samuel? Tudo que existe no mundo, no universo, na sociedade, que gera algum incômodo, alguma sensação de injustiça ou de dor dentro de você, pode estar ligado ao seu propósito, pode ser uma indicação do seu propósito de vida. Como assim? Por exemplo, tem pessoas que ficam incomodadas e agem quando vê uma criança abandonada, quando vê pessoas nas drogas, quando vê idosos abandonados nos lares de idosos. Aquela dor, aquela sensação de injustiça faz ela se envolver com aquela dor para resolver aquela dor. Então isso é uma indicação também para o meu propósito. E quinta forma de orientação que eu posso dar para você para descobrir o seu propósito de vida é servindo. O meu propósito de vida, ele começou a ser descoberto por mim quando eu comecei a caminhar. Eu não preciso que ninguém me chame para um ministério específico para descobrir o meu chamado. Eu preciso servir a Deus e quando eu estou servindo a Deus, eu entendo o meu chamado em Deus. Outra hora boa de você dar uma pausa e escrever o que eu acabei de falar. Se não lembra, volta agora e escreve. Quando eu comecei a servir, por exemplo, eu trabalhava na igreja enrolando os cabos. Depois eu fui tocar panderola, bateria. Quando precisou, eu toquei guitarra. Quando precisou, eu fui aprender a tocar teclado. Quando precisou, eu fui para o contrabaixo. Quando precisou, eu tive que cantar. Aprendi um pouquinho de cada pelas necessidades, mas isso foi me direcionando. Quando precisou, eu fui pregar. Quando precisou, eu fui trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, com casais, com família. Pelas necessidades que iam aparecendo, eu me colocava à disposição para servir. E esse servir foi me levando mais avante, mais avante, mais avante, até hoje eu estar caminhando mais plenamente e mais firmemente no meu propósito. É isso que você também pode fazer. Sirva na sua igreja, sirva na sua comunidade, a partir do que você tem. E a partir dessa caminhada do que você tem, você pode se tornar aquilo que você foi chamado para se tornar. E antes de encerrar esse vídeo, deixa eu dizer algo. Eu tenho uma ideia que pode ajudar você e outras pessoas a se conectarem com o propósito, a se fortalecerem, a crescerem no seu chamado em Deus. Quer saber como? No próximo vídeo eu vou te ensinar.